Fala galerinha, hoje a gente tem uma aula sensacional de formulários em HTML. Você já está vendo de fundo aí essa tela, um formulário feito só com HTML. Calma, a gente ainda não colocou CSS, por isso que está nessa disposição. Mas a ideia é passar cada elemento para você ter uma visão geral de como você pode montar um formulário e aprimorar sua técnica com HTML, ok? Então vamos lá, aqui é rapidinho. O formulário já está aí, deixa eu tirar o meu carão daqui. E aqui eu vou colocar para você o código-fonte desse formulário. Opa! Aqui. Então vamos começar a entender a ideia. Só para a gente agilizar aí, aqui eu tenho um site que eu vou colocar para vocês, vou deixar esse link na descrição, que tem aí o comentário de todos os inputs que a gente está utilizando, né? E o que você e os atributos, o que você pode utilizar em cada input desses aí, é bem legal. Vou deixar lá, são os elementos do form, vou deixar lá na descrição para vocês, não perca, que também esse material é um material de consulta, é muito interessante, beleza? Bom, então vamos lá, nosso formulário está aqui. Aqui, como eu falei para vocês, o código. Deixa eu melhorar a tela aqui. Isso aí fica mais show, fica mais romântico. Vou ainda melhorar um pouquinho mais. Isso, para a gente poder ver o código todo. Então, o documento é normal, ok? A gente iniciou o documento, o HTML, botou o meta. Dentro do corpo, o body, fizemos o body. E aí, dentro do body, veja que o body começou aqui. E aí vai findar aqui embaixo, normalmente como fim do HTML, ó, como fim do HTML, fim do body primeiro, fim do HTML, e aí eu fiz o quê? Tá vendo que tá fechando um form aqui? Então, esse form é justamente a indicação do formulário, ou seja, é ele que está indicando para mim a quem pertence todos esses elementos que aqui estão. Todos esses elementos que aqui estão pertencem a esse tag form, que é o formulário. Importante, a gente definir um name para esse formulário, é muito importante. Eu poderia também definir um ID, que é uma identificação. A gente tem, eu vou colocar um ID aqui, ID form. Vou botar um ID aqui sim. Nós temos aí dois tags, né, dois atributos de identificação, o name e o ID. Algumas pessoas só trabalham com name, outros gostam de trabalhar só com ID. Eu acho interessante que a gente trabalhe com os dois identificadores. É como se fosse um código e o outro nome. Por aí, vamos pensar nessa ideia. Mas por que trabalhar com os dois indicadores? Porque o nosso HTML, a gente vai aplicar depois a ele várias tecnologias, JavaScript, desculpa, a gente vai trabalhar com CSS, a gente vai trabalhar com algumas tecnologias que utilizarão o nosso formulário. Então, algumas tecnologias trabalham muito bem com name, outras a gente tem a opção de trabalhar com ID. Para a gente se acostumar, use os dois, ok? Use os dois. Muitas pessoas utilizam os dois colocando o mesmo nome. Nenhum problema você ter o mesmo nome para o name e para o ID, porque são atributos diferentes. Mas por convenção, por aí, aconselhamento, trabalhe sempre com os dois por causa das flexibilidades e possibilidades de utilização de outras tecnologias em cima do teu HTML. Aqui é o chamado method. O método, ele pode ser get ou pode ser post, ok? Isso aí vai influenciar quando a gente for usar o JavaScript. O post, ele não mostra os dados, a informação que está sendo passada pelo formulário, e o get, ele mostra os dados e as informações que estão sendo passados pelo HTML. Um exemplozinho, quando a gente faz uma consulta Google, lembra? A gente botou lá formulário. Quando a gente faz a consulta Google, aqui no search, né? Veja que o que a gente inseriu, nós colocamos aqui formulário, você está vendo que aqui apareceu formulário. Por que aqui apareceu formulário? Porque essa é uma consulta do tipo GET. Então o GET, ele passa na URL os dados que você está inserido no formulário. O POST não. Então, por exemplo, o POST teria uma utilidade muito boa aí quando a gente está trabalhando com senha, que a gente está trabalhando com informações que eu quero que sejam ocultas, né? Então o put seria para ocultar. O get não.
o get deixa disponível e isso pode ser visto lá em cima. Action é para qual página eu estou enviando. Como eu não estou trabalhando ainda com nenhum exemplo de PHP ou JavaScript, eu não estou colocando nada aqui, mas quando tivermos um endereço, um servidor para trabalhar, a gente vai colocar aqui no Action o HTTP, e aí vamos colocar o endereço da nossa página, ok? Bom, tá vendo esses carinhas aqui, ó, nome, e-mail, URL, essas definições aqui, isso aí, todos eles são um label, uma etiqueta. Então, antes de cada carinha desses aí, eu vou colocar um label, ok? Para identificar qual é a informação que eu quero ser passada. Sim, posso colocar 100? Poderia colocar 100. Poderia colocar assim, ó, posso colocar o nome aqui, só para ver aqui. Vai aparecer, ó. Coloquei e apareceu. Um está com o nome sem nada, né? E outro está com o nome pelo label. Mas por convenção, muito melhor trabalhar com label pela questão que eu já falei anterior. Iremos trabalhar e utilizar esse formulário em outras tecnologias. E aí, para inventar engrenga, é melhor a gente trabalhar com a opção label, que é a opção até do W3C, opção de padronização de HTML. E aí, para a gente não quebrar a cabeça, o label ele tem um for, o label para. Então, nesse for, ele já trabalha aqui, ó, com o mesmo nome do ID que você colocou o elemento posterior. Então, label for, ID nome. Aqui eu tenho o objeto que vai receber o nome e eu dei o ID com ID nome. Você vai ver aqui, ó, label for ID e-mail. E aqui, onde eu botei o objeto do e-mail, eu coloquei um ID e-mail. Sempre o for de cima para o ID de baixo, mesmo nome. Isso aí já ajuda você bastante, ok? Então vamos começar com o primeiro elemento, olha. Deixa eu salvar esse cara novamente aqui. Para a gente carregar esse formulário. Deixa eu aumentar aqui o carão. Beleza. Ó, o input type text é um input que vai receber um texto. Oh, voltou de novo? Tá. Vamos fazer novamente aquela. Isso. Vamos lá. O input type text está recebendo input type, desculpa. Todos vão ser um input, tá? Todos os elementos do formulário vão começar com input. Cara, muita gente erra porque bota input com M. Os caras querem escrever o input em inglês, mas querem colocar a regra de português diante de P e B, coloca M. Fala sério, galerinha, ok? Input é com N, é English, in English, ok? Lá do tio Sam. Então vamos lá. Input type text. Estou indicando que eu quero trabalhar com um texto. Então é dessa forma. Veja que aqui todos eles vão ter um name. Todos os objetos têm um name. Como eu falei, eu vou colocar um name para todos. Coloquei um name chamado nome. Nunca coloque acento, caractere especial, espaço em atributos que você tenha name e atributos de ID. Coloca tudo junto, minúsculo, sem maiúsculo, para de bobeira. Isso aqui é definição de um objeto, definição de uma variável. Isso aqui vai ser utilizado para eu saber o que o cara digitou aqui no nome. Ok? Quando a gente acrescentar nesse HTML, o PHP, o JavaScript, eu vou precisar dessas variáveis. Ou vou usar o name ou vou usar o ID. Por isso eu estou usando os dois. Aí veja que aqui, o input type text name, nome, ID de nome, ok? E aí eu coloquei aqui, ó, value, eu defini um valor fixo, e aí botei o meu nome, Elias Santos. Se eu não colocasse isso aqui, vou tirar isso aqui. Se eu não colocasse isso aqui, ele não ia colocar nada. Ou seja, eu coloquei um objeto text e não tem nada, ok? Ele me dá até a opção de complemento, mas não tem nada, beleza? Size, o tamanho, eu quero um tamanho de 40 caracteres, né? Posso diminuir isso aí, eu quero um tamanho de 30 caracteres e por aí vai. Ele vai, toda hora ele pede o reenvio, né? Mas por aí vai, o tamanho que ele vai trabalhar para o meu complemento. Eu quero o tamanho de 10. Claro que eu não vou colocar 10 caracteres, né, no nome,
pequeno demais. Então, por isso que eu coloquei anteriormente 40. Vou colocar 50 agora. E aí, tá vendo o Max Length? Vou colocar 10. Vou salvar isso aqui. Olha o que vai acontecer. O que é o Max Length? O Max Length é o tamanho máximo do elemento na tela. Então, se eu coloquei Max Length de 10, ele só vai permitir eu inserir 10 caracteres. Ó, 7, 8, 9. E agora, meu querido, não sei se você está ouvindo o barulhinho do teclado, mas não passa, porque o Max Length é de 10. Claro, eu não vou usar isso no nome, né? Em hipótese alguma eu vou usar isso no nome, mas eu estou colocando aqui só para um exemplo, porque há situações em que a gente vai ter um campo que ele só pode 8 caracteres, 10 caracteres e por aí vai. Ok? Vamos lá. Próximo label é o do e-mail. Então, o label está aqui, e-mail. E aí o input type, qual é o tipo? E-mail. E-mail. A mesma coisa, coloquei um ID e-mail e esse label está para esse for ID. Botei um name e-mail, e aí veja que eu botei um placeholder. Esse placeholder é justamente esse cara que aparece aqui no meio, ó. Ó que legal. E ele me dá até a opção de já selecionar um e-mail, porque ele identificou que aquele campo é de e-mail. Não é legal isso? Ó, ele já me dá a opção de preenchimento. Esse placeholder é essa informação que eu coloquei aqui. Poxa, aí a mesma coisa, ó, tem um size, eu botei um size de 30, poderia botar um value, e já botar um e-mail fixo. Pô, Elias, então eu poderia no input type botar um placeholder também? Claro, garotão. Claro que você poderia botar, garotão, garotona. Claro que você poderia botar aqui um placeholder. Vamos colocar aqui um placeholder para você poder identificar isso aí, ó. Informe o seu nome. Salvei a parada, maluco. Salvei a parada, atualizei. Olá, que isso, cara? Isso é HTML, falou? Então botei um placeholder aí, funcionou a parada, funcionou o breguete. Olha que legal, input type text, é esse, input type e-mail, é esse. E aí se eu quisesse colocar uma URL, ó, o label da URL está aqui. O URL é o quê? Eu quero colocar o endereço do site, eu tenho um site, putz, subi demais. Eu tenho um site e eu quero colocar o endereço desse site. Vamos jogar para cá, fica mais curta a minha visão. Eu quero colocar o endereço do site, então input type URL. Novamente o ID e name são os atributos que eu estou colocando para identificar esse objeto na minha programação. Botei um size de 30. Ó, o size funciona em todos esses elementos de texto, text, e-mail, URL, esse aqui é o tel e esse aqui é o password. Então você vai ver o próximo de baixo é input type tel, é desse aqui, input type password é deste aqui, de senha. Qual é a diferença? O URL, ele permite para mim para identificar um site. Então, botei o URL ali, ele vai identificar um site. Telefone, ele vai para a identificação de telefone, vai trabalhar já com telefone. E senha é o password. Então ele já coloca a parada. Ui, caraca, meu, que isso, maluco. Isso é programação, isso é HTML, nem programação, desculpa aí, que HTML não é linguagem de programação. HTML é uma linguagem de hipertext, é um hipertexto, ok? Hypertext, né? Hipertexto. Quando a gente fala programação, aí quando a gente incluir aí o nosso PHP, o nosso JavaScript, aí sim, garoto, aí dá para brincar, ok? Mas não deixa de ser, não dá a ideia de programação, porque a gente monta uma telinha, não é? Então, por isso que o pessoal às vezes fala programação. Então, ó, esses são objetos de texto, ok? Objetos de texto. A gente vai sempre começar os elementos com o input type. E aí eu defini o input type text, é um texto comum, e-mail, quando eu quero trabalhar com e-mail, URL, quando eu quero URL, tel, quando eu quero telefone, aqui, password, quando eu quero senha. E aí no formulário é comum a gente ter os objetos de seleção, né? Então aqui, ó, abri um outro label, botei aqui, ó, cadê você? Teu, tá aqui, vamos subir. Aqui, ó, olha que legal, eu botei um parágrafo chamado, onde eu botei sexo, então aqui está sexo nesse parágrafo, e aí eu coloquei, ó, o input type rádio, tá vendo? Tem dois rádio,
Dois rádio, ó. Um rádio, dois rádio. O rádio é o da bolinha, onde você seleciona ou um ou seleciona outro. Então, como é que a gente fez isso aí, ó? Input type rádio, né? Eu botei um com ID mask para masculino e outro com ID fem para feminino. Aí você vai ver que o name do cara é o mesmo. Aqui já é interessante, ó. Aqui é um identificador de quem é quem, mas o name tem que ser o mesmo. Por que o name tem que ser o mesmo? Porque se eu mudar o nome, se eu botar em um botar sex e outro botar sexo, quando eu for carregar esse formulário aqui, ele vai pedir a confirmação, que é um formulário, ele vai acabar permitindo a seleção dos dois elementos, porque ele considerou que são dois objetos diferentes. Por isso, meu pequeno, grande, querido aluno, nunca faça isso. Quando você estiver trabalhando com rádio, o nome dos objetos tem que ser o mesmo. O ID pode ser diferente porque é o identificador único, mas o nosso name não, ok? Value é o valor que eu quero passar. Aqui eu estou botando um valor para a seleção M, para a seleção F. Os outros objetos eu não coloquei valor. Por que tu não colocou valor, Elias? É porque o value vai ser o preenchimento do usuário. É o usuário que preencheu o value aqui. É o usuário que vai digitar aqui o value. O usuário que digitou Elias Santos. Então, o usuário que digitou o value. Então, quando o meu formulário for tratar para pegar essas informações, eu vou pegar o que o usuário digitou. Mas aqui ele não digitou nada. Aqui ele selecionou. Então, eu preciso aqui, nesse caso, definir qual vai ser o value quando ele selecionar feminino ou masculino. Show, fui claro? Vamos continuar a parada aí. Campos de data. Vamos subir aqui para ficar... Aqui, ó. Campos de data, aqui. Eu botei um label para data de nascimento. É isso aqui que está aparecendo. Deixa eu subir aqui no nosso formulário. Ó, um label para data de nascimento, um label para horário de nascimento, e aí eu coloquei os objetos. É claro que eu estou fazendo uma simulação aqui, cara, e é para a gente poder entender os objetos, mas no formulário a gente não vai ter hora do nascimento, mês do nascimento, semana do nascimento, nunca, né? Não tem nem como. Mas aqui para a gente poder entender, ó, nós temos os objetos date, que é esse objeto de data, ok? Caraca, aí, que isso? Tu faz uma parada dessa, o cara pensa que tu é fenomenal. Lembrando que botei o ID e o name em todos os objetos. A gente tem o time, ó, input type time, né? Que seleciona. Que isso, cara? Que isso? Que seleciona a hora do nascimento, ok? O input type month, que vai ser o mês. Uau, caraca, sensacional. Seleciona o mês do ano, ok? A semana, o input type week. Então, meu inglês é péssimo, não repara não. Garoto, importante é estar aqui nas emoções. E o input type, o datetime local. Ele pega a data e a hora local. Por isso que eu coloquei aqui, ó, data do cadastro, né? Então ele seleciona aqui data do cadastro, data e hora. Beleza? Esses são os campos para trabalhar com data e com período, né? Porque a gente tem data, hora e data. Então, esses são os campos, os objetos, né? Input type, que trabalham com data e hora. Lembrando, galera, estou deixando na descrição isso aqui para vocês brincarem aí, ler mais coisas, porque já está pronto o material para que a gente ficar escrevendo outras coisas, né? Mas a ideia nossa é tentar mostrar de forma rápida esses elementos para a gente poder entender aí. Show? Ô Elias, deixa também o HTML, sem problema. Vou deixar também o HTML, sem problema. Outro objeto de seleção aqui é o select. Ó, veja que o select é esse cara aqui, ó. Eu botei aqui um label para escolaridade, tá vendo? Escolaridade, né? Label barra label, estou fechando.
E aí eu botei um select, que é esse cara de seleção, olha só, cara, e não é só isso. Com a sua programação HTML você consegue fazer várias coisas. O select, ele dá a opção de seleção. Eu tenho o ID e eu tenho o name, né? Para identificar ele. Mas veja, o que está dentro do select? São os options. Cada option abro e fecho, abro e fecho, abro e fecho. São os nossos options, né? Um negócio legal aí que poderia mostrar também, uma propriedade, um atributo chamado multiline. Não multiline, não múltiple. Onde eu posso definir aqui quantas linhas eu quero que ele fique fixo. Eu quero que ele fique fixo aparecendo 3 linhas. Então botei múltiple. E aí quando eu rodar a parada aqui agora, apareceu, ó, as linhas que eu coloquei lá, ficou múltiplo com 3, né? Ó que legal, não é show? Então esse múltiplo aqui, ele permite a visualização de todo ele ou parte dele, ó. São as opções que a gente vai ter aí para trabalhar no nosso objeto, tá? Eu não gosto de trabalhar assim não, gosto de trabalhar selecionando, até porque fica esse espaço aqui imenso tomando, mas cada um tem o seu gosto, né? Cada um tem o seu romantismo na programação. Preferência para estudos, lembra que eu falei do rádio lá em cima? O rádio, né? Ele permite selecionar só um. Mas e aquela questão, o quadradinho, né? O rádio é o bolinha. Mas e o quadradinho, que é o que permite selecionar mais de um? Esse é o checkbox. Checkbox. Olha aqui, ó, novamente. Aqui eu botei o label depois, ó. Botei primeiro o input type checkbox e depois eu botei o label para poder indicar. Geralmente o texto fica à direita, né? Bem melhor para visualização. E aí, ó, checkbox, novamente um ID e um name para ele, ok? Tem gente que coloca o mesmo nome de ID para o name, não tem problema nenhum. Eu gosto de diferenciar, né? Mas não há problema nenhum colocar o mesmo. E aí, é justamente isso, ó. Aqui eu não tenho aquele problema de ter que ter o mesmo name, porque cada um é cada um, certo? Cada um é cada um. Aqui também faltou eu colocar o value, porque aqui é um objeto que eu estou passando. E aqui, então faltou colocar um value. Foi muito bom isso aqui. Por que, Elias? Pô, Elias, não tem... Não, é porque eu estou passando o valor, eu não estou digitando. Então, quando eu for buscar o valor, eu preciso qual é o valor que foi passado pelo usuário. Só que nesse objeto é um objeto que ele não está passando para mim nada, que eu não digitei nada, está na seleção, então eu preciso selecionar. Muito boa essa lembrança aqui para a gente fazer enquanto a gente está em aula. São muitos, né, os detalhes. E às vezes a gente prepara um negócio tentando fazer rápido, mas acaba dando mole. Olha aqui, ó, um label aqui de currículo, tá vendo aqui um label de currículo? E aí você vai ver um input type file. Que isso, cara? É para você poder selecionar um arquivo. Meu, que é isso? Isso é outra tecnologia. Clicou aqui, ó, ele dá pra gente a opção para selecionar o arquivo. E não é só isso. Além de selecionar o teu arquivo, ele também mostra... Oh, isso aí é claro, né? A opção do nosso digníssimo, trabalhando em conjunto com o Windows Explorer, né? O gerenciador de arquivo, mas é legal, ó. A seleção, você seleciona. Que isso, cara? Maluco! Que isso, é muito bonito. E aí, quando você clica em abrir, vai aparecer... Não apareceu a imagem. Apareceu o nome da imagem. É o name da imagem, né? Até porque a gente só está fazendo a seleção. Lembra que a gente ainda não agregou isso à programação, não tem outras ferramentas de programação para estar aparecendo, mas é por aí que funciona. Você seleciona o arquivo, depois de selecionar o arquivo, você vai ter a opção para trabalhar com esse arquivo, que imagem que foi selecionada. Legal é você saber que o teu formulário já está com essa opção do Input Type File, selecionando um arquivo, né? Outra coisa interessante, o number, aqui eu coloquei um cara aqui, poderia ter colocado lá em cima, né? Eu coloquei embaixo. Eu coloquei aqui um number para saber, botei número de filhos, né? Então botei o input type number. E aí o que acontece? Ele só permite você colocar no... Que isso, uma fera! Ele já dá a ideia para você trabalhar... Pô, menos filho não, né? Aí dá a ideia para você selecionar. Então, em algum momento do teu formulário que você tem que trabalhar com um campo que só vai trabalhar com número e você quer que o cara selecione,
coloca o number, né? São as opções. Poderia colocar um text e o cara digitar um número? Poderia, mas fica muito mais romântico, né? Você poder trabalhar com a bodega aqui selecionando o número. Pô, vamos lá, vamos continuar, que a gente já está terminando. Aí, e suponha que você tem uma parte do formulário em que o cara seleciona a cor, né? O cara seleciona a cor para trabalhar no teu formulário. Aqueles HTML, ou o cara está comprando um objeto, né? O cara vai comprar um relógio, e aí no teu site você quer que o cara escolha qual a cor do relógio, a camisa. Então você tem a opção do Input Type Color. E o Input Type Color, aqui eu botei cor de preferência no label, o Input Type Color permite com que você selecione a cor. Oh, que isso, cara! Que isso, fera! E não é só isso, selecionando a cor, vai direto para o formulário. Então ele permite a seleção de cor. Poderia colocar uma cor fixa, poderia colocar uma cor fixa, poderia definir aqui uma cor fixa aqui no próprio objeto, ok? Aqui, para a gente ter o exemplo, eu deixei até um value aqui, fez que eu deixei um value vazio, né? Aqui eu poderia passar um valor. Eu lembro que eu falei que o value você tem em todos os objetos, né? Se eu não coloquei o value aqui, se eu não tivesse um value aqui, a cor que eu selecionei aqui seria passado pelo objeto para eu poder pegar na programação. Selecionei isso aqui está no value. Você não está vendo aqui, mas já faz parte do objeto. Agora, e se eu quero passar uma cor? Eu quero passar uma cor. Então, eu vou colocar aqui uma cor no formato hexadecimal. Vou botar 16, 16, 0. Vou botar essa cor aqui. Salvei. Vou lá atualizar e ele vai jogar a cor aqui, ó. Pô, botei essa cor. Vamos botar tudo F. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salvamos. E atualizamos, viu? Tudo F branco. E aí se eu botar tudo zero, vai botar preto. Pô, que coincidência, cara. Que coincidência. Coisas que só acontecem quando você está gravando uma aula. Ah lá, tudo preto. Então, se você posso botar direto ou não. Pô, botei um Ranger aqui, ó. Input Type Ranger, que é esse carinha aqui, show de bola. Né, para poder fazer isso aqui, ó. Satisfação com o site, né? Eu queria passando aqui os dados, calma. Aí a gente vai jogar a função JavaScript, aí uma funçãozinha JavaScript para ele poder dizer a pontuação. Mas, por exemplo, suponha que eu quero passar um value, porque tudo é em cima do value, né? São os valores. Eu quero passar um value fixo de 10. Então, salvei a parada, deixa eu botar aqui no final, salvei a parada. Quando eu atualizar, opa, o que eu fiz aqui? Quando eu atualizar, ele vai jogar logo um parâmetro de 10. Eu quero botar um Ranger com 890. Salvei a parada quando eu carregar novamente aqui. 90. Então, entendeu a ideia? A ideia é essa. Aqui, ó, um ID de pesquisa, tá vendo? Um ID de pesquisa aqui, putz. ID de pesquisa não. ID é o name que eu tô dando pro cara. Pô, vacilando aí, Elias. O label, um label chamado para pesquisa. E aí eu disse que era para o ID de busca e embaixo eu coloquei um input type search para ele pesquisar o ID busca. Então esse search aí, nesse search, é justamente a busca. E aí ele dá esse cara aqui, ó, olha só o que ele dá para gente. Ele dá a opção de eu apagar a parada, né? Então, ó, quero buscar sobre Elias, e aí tem a opção aqui para eu apagar a parada se eu quiser. É um outro tipo de text. Eu poderia ter uma pesquisa também com input type text. São só opções que a gente tem aí. Fechando, galera. Fechando, que acho que ninguém aguenta mais eu falando. O input type não. O objeto, outro objeto, esse não entra com input type, igual o select não entra com input type, que é o text area. E aí, ó, text area é justamente essa barra aqui, essa caixa aqui, para a gente colocar mais de... para a gente digitar um texto, né? Veja que eu deixei um comentário dentro, deixa aqui seu comentário, não precisava, posso não colocar nada disso, ok? Ele é apagável, ok? Eu tenho aqui o número de linhas e colunas, então eu coloquei 5 linhas em rows
Em Coase eu coloquei 33 colunas, né? Ficou desse tamanho. Só que isso aqui também ele é autoajustável, né? O cara pode ajustar na tela, né? E aí, para a gente finalizar, nós precisamos dos botões, né? A gente precisa também de toda essa parada. Deixa eu jogar para cá, eu acho que fica... Deixa eu... Aí fui fazer uma coisa, fiz besteira na tela. Vamos de novo, vamos de novo. Nossos controles com mouse. Atenção, atenção. Aí, me sacaneou. Vamos voltar, vamos voltar. Trabalhar com duas telas tem essas chatices. Aqui. Aqui, nós temos aqui, eu botei aqui para botão, eu botei um objeto chamado Input Type Image. Ele permite a gente pegar uma imagem, então, lembrando, quando a gente trabalha com o objeto Image, a gente tem um SRC, um atributo SRC para localizar uma imagem. Então, a minha imagem está dentro de uma pasta chamada Login, e essa pasta Login, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, eu tenho a pasta, está dentro de uma pasta HTML, aí dentro da pasta Image eu tenho um arquivo login. Então, é por isso que eu coloquei /image, na image /login.png, que é o nome da minha imagem. Você tem que ter atenção à pasta que você está trabalhando. Quando, eu gosto muito, é uma nomenclatura, muita gente usa isso, de sempre colocar uma pasta chamada imagem, né, ou image, né, alguns botam em inglês, e aí colocam suas imagens dentro dessa pasta. Isso aí é uma nomenclatura para a gente não se enrolar. Porque quando a gente coloca lá no servidor, a gente faz a mesma coisa, a gente coloca o arquivo ali, a imagem, e a pasta ali, imagem, e coloca todas as imagens dentro ali, a pasta CSS, todos aqui, a pasta JavaScript, todos. Para que ele não pegue o endereço local, estou trabalhando local aqui. Não vou botar aqui C:// meus documentos. Se eu fizer essa doideira, quando eu botar esse arquivo lá no servidor, eu vou ter que mudar todo o caminho, porque ele vai procurar no meu computador. Então daí a gente trabalhar com uma pasta direcionando ele, ok? Tá vendo aqui, ó, tem um Alt Submit, né? Qual é o padrão que eu quero que ele envie. Então quando eu clicar nessa imagem, ele vai enviar isso aí. Vai enviar para quem? Vai enviar para o arquivo que eu coloquei aqui no Action do Form. Como eu não tenho arquivo nenhum, ele não está enviando para lugar nenhum, sem problema. Aqui no Action do Form, lembra que eu falei, ó? Aqui, ó, não botei ainda. Vou deixar sempre em branco até que eu comece a trabalhar com a minha programação enviando esses dados para uma página. Mas quando eu dei um submit, ele está entendendo que ele está enviando para alguém. Ele tenta enviar, não consegue enviar, volta para a página. Mas tem ali o Alt. Isso aqui é o tamanho da imagem, né? Botei o comprimento e a largura de 100 e aí dei um ID e um login. Outro botão que a gente colocou, outras coisas aí que a gente colocou, nós colocamos 3 outros objetos. O button, que é um botão, né? Como o próprio nome diz, é um botão. Pô, fala sério. É um botão, onde eu disse assim, ó, clique aqui, é um value, né? Clique aqui. Não botei nome, não botei name nem ID, porque eu não estou passando parâmetro para ninguém, mas na nomenclatura, né, a gente deveria colocar. O enviar é também, ó, um input type submit. Lembra da imagem que eu botei o atributo submit? Então, enviar também, isso aqui enviaria. Veja que ele fez a mesma coisa, o botão, ó, não mudou nada, porque ele não está fazendo nada. Mas quando eu cliquei no enviar, ele dá um início, vai para o formulário, porque ele acredita que ele enviou isso para alguém e aí traz o formulário novamente para preenchimento. E o reset, input type reset, é o cara que limpa. Se eu fizesse alguma coisa aqui, o reset ele limpa. Por exemplo, selecionei ali manhã e tarde, cliquei no reset, ele limpou. Caraca! Automaticamente! Então, por exemplo, se eu deixasse aqui o Palmeiras, não tem um... Não, é sacanagem falar isso, né? Pô, tem paulista que pode ver isso. Então, vou colocar aqui Elias, sou eu. Elias em HTML. Vamos zoar o time dos outros, não, pô. Aí eu clicar em limpar, pronto, ele limpou a parada. Show, galera! Então, esse aí é um exemplozinho. Ele é para você de formulário, né? Coisa pra caramba, mas legal porque deu para dar uma ideia, né? Melhor do que ficar vendo o código e depois montar. E agora, vamos tentar montar isso aí, cara. Faz um teu exemplo aí. Eu vou deixar
esse código aqui para modelo para vocês, e estou deixando também essa página aqui com a explicação desses atributos que nós utilizamos aí, desses inputs, né? Veja que até tem um aqui chamado input datetime, mas ele tem uma lixeirinha dizendo que está obsoleta essa API, então pode ser que em algumas versões posteriores não esteja sendo aceito, né? E aí você vai ver aqui tudinho para você poder clicar e tirar suas dúvidas, atributos que você pode ter ali naquele objeto. Cara, tudo isso aí é interessante para a gente trabalhar cada vez melhor, beleza? Estou deixando tudo na descrição. Um abração para todos. Espero que tenha sido útil aí. E, havendo dúvida, coloca aí sua dúvida, um comentário aí, vai ser sempre bom poder ajudar. Se quiser curtir, melhor ainda, cara, porque tu ajuda a outras pessoas a ver esse vídeo. Um abração e até a próxima.